Olá, é muito bom estar com você outra vez, graças a Deus, né? Estamos em meio a esta situação de caos no nosso país, mas nós estamos de pé. O Senhor nos dizimou outra vez a vida, porque nós acordamos nesse dia chamado hoje. Eu quero fazer uso um pouco do meu tempo desse dia de hoje para estar aqui com você. Mas não esqueça que você interagir é muito bom. Não esqueça que é muito importante a tua participação. Então, eu tenho um tema que está em meu coração que eu quero falar com você, que é acerca da libertação. Libertação é uma coisa assim bastante complexa, porque é necessário entender que tem coisas que é para Deus fazer e tem coisas que é para mim. Eu vou ser liberto, Deus vai fazer tudo para mim. Não, querido. Existe a minha parte e existe a sua parte. É necessário que façamos juntos, né? A parte de Deus já está pronta. Deus não nos levou nessas escolhas. Deus não preparou isso para nós. Deus não precisava nos levar lá para nos libertar. Mas já que fomos, eu preciso agora tomar uma decisão de sair disso. Eu preciso tomar uma decisão de voltar, querido. Porque é notório que são minhas escolhas que me levam para o abismo, para o fundo do poço. E a libertação, nós não nascemos sujos. Não. Foi uma escolha de Adão e Eva que levou eles a serem expulsos do jardim. Deus deu a eles tudo o que precisavam, mas tinha uma regrinha: não pegue do fruto dessa árvore. Mas muitas vezes, mesmo tendo tudo, nós fazemos escolha como Adão e Eva, infringir as leis de Deus, recusá-las, né? Aborrecê-las. Coisa terrível alguém vir nos corrigir. Então, eu decidi entrar nesse tema com você. Vamos gravar algumas aulas, alguns ensinamentos. Eu chamo de palavras de reflexão. Você receba como lhe couber melhor. E hoje nós estamos entrando no tema 1 de libertação. E eu quero que abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas 4:18, que diz assim, ó: o Espírito do Senhor estava sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar, apregoar, trazer as boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, aprisionados, e restauração e dar visão aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E é bem bacana estar falando com você sobre esse tema, querido, porque hoje nós estamos no 14º dia do ano de 2022. E o que acontece? Eu tenho 342 dias, 300 e poucos dias, né? 365,
menos 14, 352 dias para fazer a diferença, entrar nesse ano aceitável do Senhor. Porque, irmãos, éramos cegos, mas agora vemos, recebemos voz, porque as boas novas de Deus, ele traz visão ao cego. Eu quero dizer para você que eu não nasci no berço evangélico. Eu passei por muitos obscuros que eu não precisaria vivê-los se eu não andasse palpando, por não ter a visão dos céus, por não ter a visão do Espírito Santo, o auxílio do Espírito Santo. E por um tempo eu fui vendo que o fardo estava muito pesado, estava muito difícil. Foi quando eu entendi, eu resolvi dar uma chance para Jesus na minha vida. Foi quando eu comecei a entender a libertação, que muitas coisas que eu vivia, Deus não tinha nada a ver com aquilo. Eu estava ali envolvida naquela situação por amizade, por sentimentos vadios do meu coração, enganosos, por vontade do meu ego, da minha soberba, por consequência do meu egoísmo, orgulho, sentimentos malignos que, quando nós estamos sem a visão de Deus, nos deixa muito poderosos. Todos fazem, porque eu não? Ante eles do que eu. O que tem? Eu quero te dizer que tem muita coisa. Essas frases, esse nada a ver, o que tem, todos fazem. É muito importante, porque a influência de lugares, amizades, circunstâncias e pessoas são os fatos que o inimigo usa para te afastar da presença de Deus, para te colocar em cativeiros de situações. Eu vou te citar um deles que é muito frequente, muito usado: os vícios. O inimigo vai lá, te cria uma decepção amorosa, te apresenta lá alguém e você se envolve por inteira, e daqui a pouco aquilo dá em nada e você agora, o inimigo usa aquilo para te colocar em uma prisão. Revolta, muitas vezes rejeição, ou muitas vezes generaliza o relacionamento, que não quer mais se relacionar, ou você entende todas as coisas, menos uma, que não foi Deus que te colocou naquilo. Porque aquilo que Deus preparar para você não te acrescenta dores. Aquilo que Deus te apresentar vai ser para alegria. Porque vinde a mim todos os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Nós pegamos essas dores, nós pegamos essas situações, essas pessoas, trazemos para as nossas vidas e o inimigo as usa, porque a luta não é contra o homem, contra a mulher, contra a carne e o sangue. A luta é contra o inimigo invisível, que só Deus tem poder com ele. E isso é muito bacana, porque quando você se interage com Deus, cria intimidade com ele começa agora a batalhar por você, ele começa agora a criar uma nova dimensão, que você começa agora a enxergar com os olhos de Deus. Olha que bacana. Você começa a viver com a vontade de Deus. E isso é muito bom, porque nos livra de muitas coisas. Então, quando eu vim conhecer a Jesus, eu tinha passado muitas coisas que eu não precisaria. Jonas, por desobedecer a Deus, ele parou dentro do ventre do peixe, por misericórdia de um grande peixe, e o Senhor fez com que o vomitasse, o lançasse à beira-mar outra vez. Então, queridos, Deus é misericordioso. É por isso que eu estou aqui ainda falando com você.
porque muito tempo eu andei no mundo, palpando cega, debaixo do meu orgulho, soberba, do eu sei, do eu faço, do eu pago, do que tem. Mas não bastava, irmãos, porque quando eu parava dentro do meu lar, muitas vezes não tinha paciência com meus filhos, muitas vezes não tinha amor, porque a gente começa a desejar tantas coisas, tantas coisas, tantas coisas, que a gente não vive o hoje. A gente vive procurando o amanhã, sonhando, vive em sonhos do amanhã, vive carregando um passado frustrado e bloqueando, cancelando o hoje. Então hoje, quando eu falo com você de libertação, eu falo de ter seus olhos abertos. Eu falo de estar livre dessas prisões, dessas cadeias de ilusões que te afastam da visão de Deus e do hoje. E eu não sei, você que está ouvindo, qual é o seu estado atual. Eu entendo muito, eu falo com propriedade desse tema de libertação, porque eu trabalho com libertação. Eu tenho um projeto chamado CAM, Casa de Recuperação, uma clínica assistencial mais humana, que ajuda, monitora, aconselha o dependente químico e também a família, irmãos, porque isso destrutura tudo. Isso destrutura tudo quando você tem um dependente químico em casa. E quando você mesmo, família, vai falar com essa pessoa, ela não aceita. E nós entendendo disso e sabendo disso, nós temos esse projeto onde nós trabalhamos com pessoas que têm tido dificuldade, se tornaram adictos, né? Dependentes químicos de diversas formas. E uns ao crack, cocaína, maconha, outros a tudo, outros ao tabagismo, ao alcoolismo. Tudo que é demais é vício, não serve para nós. Tudo que te domina é vício, não serve para nós. Então, através dessa minha convivência com os dependentes químicos que nós internamos, eu cuido da ala feminina e temos a ala masculina, que nós trabalhamos muito com o caráter do homem. O homem no fundo do poço, o homem em dificuldade. O homem que muitas vezes está nessa situação, mas não admite. Não admite que está nessa situação. Porque o inimigo, ele tira a visão. A primeira coisa que ele faz quando ele quer nos usar é tirar a nossa visão e o senso. Muitas vezes chegamos ao fundo do poço, a um estágio ridículo de nossa vida, eu estou falando da minha vida, e não enxergamos, não percebemos e nem aceitamos. Nos aborrece a correção de alguém e principalmente a palavra, quando se trata da palavra de Deus. Mas Jesus diz para mim e para você, lá em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, então não é o conselho, não é você imitar alguém, não é você viver tentando sozinho, mas quando chega o primeiro dinheiro você cai, né? Outra vez em contradição e volta ali para o vício. Mas você precisa, o primeiro passo da libertação é ter um encontro com Cristo. Entender que tais coisas não foi trazida por Deus, nem programada para você por Deus. Deus não errou quando criou a mim e a você. Deus, ele preparou, e tem coisas que são maravilhosas, mas não nos compensa experimentar. O pecado, ele é maravilhoso, queridos, mas é tenebroso o andar nele, a continuação, sabe? A prolongação. Não somos perfeitos, podemos até praticar, experimentar algo que não é bom,
Mas imediatamente precisamos perceber que temos que sair dali. E não vai ser ninguém que vai me puxar. Deus não vai enviar ou descer aqui para te puxar daí. Vem de livre e espontânea vontade. O diabo, ele usa da artimanha de... A primeira coisa que ele tira do nosso lado são as pessoas que nós amamos. Ele cria divisão, ele coloca a rejeição. São tantas coisas que ele coloca para nós. Primeiro, ele nos afasta de quem nós amamos para nos sentir rejeitados. Nós nunca admitimos que foi a pessoa que fui eu que me afastei, que causei essa solidão em mim. Mas eu estou sempre culpando alguém. E é necessário que nós venhamos para a palavra de Deus para entender lá conforme como os demônios atuam nas pessoas e por quê. Os demônios, eles atuam, nós podemos lá em Gênesis 1, capítulo 1, 27 e 28 versículo, Deus criou o homem e concedeu a ele autoridade sobre a terra. Então, ou seja, você é uma autoridade de Deus. Nós somos uma autoridade de Deus. E não podemos aceitar de outra forma, viver de qualquer maneira. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós precisamos perceber a importância disso. Também em Gênesis capítulo 2, 16 e 17, Deus ordenou que o homem não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o homem foi lá e comeu. Então, ou seja, são receitas, são regras. E muitas vezes nós queremos viver da nossa própria maneira, criando as nossas próprias leis e regras. É por isso que muitas vezes, amado, esse seu emprego não tem durado. É por isso que muitas vezes o seu relacionamento tem tido um fim. Não tem sido conforme a palavra de Deus, até que a morte o separa. É por isso que esse negócio que você montou para trabalhar por conta pode não funcionar. Porque muitas vezes nós queremos tudo do nosso jeito. Ei, já existe um padrão de Deus para todas as coisas. Precisamos conhecê-lo só e seguir. E entender quando é o inimigo trabalhando para nos afastar, destruir, nos confundir, e quando é Deus para nos guardar, nos dar livramento. Os anjos do Senhor recebem ordem ao nosso favor, diz lá em Salmo 91, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Ou seja, se eu não estou recebendo esse benefício, por que será? Porque, irmão, ainda lá no erro, eu recebi livramentos de Deus porque os anjos recebem ordem de Deus. Você está sendo guardado. Você está sendo livrado até aqui. Agora, o Espírito Santo de Deus, ele não habita em templo sujo. Nós vamos falar sobre isso em uma outra oportunidade. O Espírito Santo habita numa casa limpa. Para isso, primeiro, você tem que conhecer a ação dos demônios, do inimigo, para limpar a sua casa. Deixar ela ordenada, para que sejamos casinha, morada do Espírito Santo de Deus. Mas para isso, precisamos entender que a desobediência, ela gera maldição. Somente a bênção, a obediência gera a bênção. Olha, lá em Gênesis 3,16, o homem desobedeceu a Deus e morreu. Porque a morte, irmãos, não é cair e morrer. Muitas vezes nós estamos vivos, caminhando, mas estamos cansados, só respiramos. Deixamos até de sonhar,
deixamos até de buscar os nossos propósitos, porque estamos mortos, porque estamos cativos a esse peso que o inimigo traz, de não vai dar certo, não vai conseguir, você não é capaz, você não pode fazer isso. Isso tudo é mentira do diabo, irmão, você é capaz de tudo, porque você e Jesus já é a maioria, mas você precisa quebrar essas correntes, essas cadeias que te aprisionam. Você precisa arrebentar essa porta desse cativeiro, esse trinco de bronze que tem prendido você nesse vício, dentro dessa situação, para que seja liberto, para que você seja livre para viver a vontade de Deus. Então, irmãos, busca dentro desses versículos, o qual eu tá aí para você, e nós vamos seguir falando nesse tema de libertação. E que Deus te abençoe, que Deus possa te dar graça. E outra coisa, deixa um joinha aí, ou algum outro tema que você gostaria de nós falarmos juntos, porque é eu e você. Se eu estiver aqui sem você aí, isso não tem porquê. Isso é para proclamar o evangelho, o ID de Deus, através desse canal. Então, se inscreve aí, ajuda a gente, porque a sua inscrição e o seu like aí, o seu joinha me motiva, nos motiva, eu e aqueles que estão comigo nesse propósito desse canal, na produção desse canal, para que a gente continue aqui. Então, que Deus te abençoe. Nós vamos continuar falando acerca de libertação e vícios e que você possa nos acompanhar, tá bom? Que Deus abençoe e até a próxima aula, segunda aula deste propósito de libertação.